Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Senhora Amaral, eu tenho 55 anos e vou ler para vocês alguns relatos sobrenaturais e de experiências de quase morte também, tá bom? Alguns são meus, não experiências de quase morte, que eu não tive nenhuma, mas alguns também, algumas experiências ditas sobrenaturais, digamos assim, né? E hoje eu vou começar com um relato que está num livro, A Vida Depois da Vida, de Raymond Amoud Jr., tá bom? No verão, depois de cursar meu primeiro ano de faculdade, arrumei um emprego para dirigir um grande caminhão que era meio trator, meio trailer. Tive um problema naquele verão ao adormecer atrás da direção. Numa manhã bem cedo, estava dirigindo numa longa viagem e cochilei. A última coisa que me lembro foi ver uma placa na estrada e então caí no sono. Depois disso, a coisa seguinte de que me recordo foi ouvir um barulho horrível e ver que o pneu externo do lado direito havia furado. Depois, por causa do peso e do balanço do caminhão, o pneu esquerdo também furou. E o caminhão capotou e se arrastou pela estrada em direção a uma ponte. Eu estava apavorado porque sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que o caminhão ia se chocar contra a ponte. Então, enquanto o caminhão se arrastava, pensei em todas as coisas que eu tinha feito. Vi apenas certas coisas, os pontos altos, e foi algo muito real. A primeira coisa de que me lembrei foi seguir o meu pai enquanto ele caminhava pela praia. Isso foi quando eu tinha 2 anos de idade. E havia algumas outras coisas, em ordem, desde minha infância. Depois disso, lembrei-me de ter quebrado o carrinho vermelho que eu tinha ganhado de Natal, aos 5 anos de idade. Vocês estão entendendo? Ele está falando de coisas que ele viu quando ele saiu do corpo durante o desastre lá do caminhão que ele estava dirigindo, né? E havia algumas outras coisas em ordem, desde minha infância. E depois disso, lembrei-me de ter quebrado o carrinho vermelho que eu tinha ganhado de Natal aos 5 anos de idade. Recordei-me de ter chorado quando fui para a escola na primeira série, usando aquele casaco de chuva amarelo berrante que minha mãe comprara para mim. Lembrei-me de pequenas coisas sobre cada ano do ensino fundamental, os professores e as pequenas coisas que se destacaram em cada ano. Nas 4 últimas séries, eu já entregava jornais pela manhã e trabalhava à tarde numa mercearia. E foi assim até o começo do meu 2º ano de faculdade. Todas essas coisas e muito mais simplesmente passaram pela minha cabeça e foi tudo muito rápido. Provavelmente não durou meio segundo e então tudo acabou. E lá estava eu de pé, olhando para o caminhão. Pensei